Agora nós vamos falar sobre o módulo de detalhes filas. Entrando aqui no módulo, é um módulo que traz bastante informações sobre as filas de atendimento. Estou conectado em um cliente agora e vou filtrar uma das filas dele, operacional, por exemplo, e vou pegar um filtro aqui do dia 16, quarta-feira, até o dia 17, quinta-feira. Então, é data inicial quarta, data final, dia 17, quinta. Selecionar campanha é quando se trata de campanhas de discador, quando o cliente utiliza o nosso recurso de discador automático. Tempo mínimo de atendimento é quando precisa descartar ligações pequenas, ligações curtas, por exemplo. Eu posso colocar aqui 5 segundos. Quando executar o filtro, ele vai descartar ligações menores que 5 segundos. Então eu vou retirar aqui para que no meu resultado puxe todas as ligações do sistema. Ele me trouxe então aqui uma primeira tabela, que é o resumo. Nesse resumo ele mostra o total de ligações recebidas no período filtrado, 196. Dessas 196, 145 foram atendidas pelos atendentes. 27 não atendidas. O não atendido é quando expirou o tempo de espera configurado na fila de atendimento. Então, se essa fila aqui, por exemplo, está configurada como 5 minutos, essas 27 ligações de clientes, eles ficaram aguardando, esperando, ouvindo a música de espera pelos 5 minutos e não desligaram. Ideia central, quando expira esse tempo da fila, ela executa a próxima ação. Se a fila tiver configurada a opção de transbordo, ele executa o transbordo, para transbordar essa ligação para uma outra fila de atendimento ou para um outro ramal. Se não tiver, a central desliga a chamada porque não tem nenhuma ação configurada. Abandona é quando existe uma desistência do cliente. Nesse caso, houve 41 chamadas que o cliente abandonou. Ele ficou ouvindo a música de espera, mas ele não teve paciência, os atendentes ainda não tinham atendido e ele desligou. Transferidas é quando um atendente atende a chamada e transfere para algum outro ramal ou para alguma outra fila. E aqui nós temos os SLAs, percentuais de abandono. Então foi 20,92% de abandono nesse filtro que a gente gerou, e de não atendidas, 13,78%. Ligações por fila, se eu filtrasse mais filas aqui, ele ia me dar esses mesmos números separadamente por fila, e ainda adicionando mais duas informações importantes aqui, que seria o tempo médio de espera, que é o TME. Então, o tempo médio de todas as ligações nesse filtro que nós efetuamos foi de 25 segundos que o cliente está levando, em média, para ser atendido por um atendente. E o tempo médio de atendimento está em 2 minutos e 52 segundos. A próxima tabela ela é bem interessante, ela mostra esses mesmos números, esses mesmos indicadores, porém por hora. Da janela das 8 às 9, das 9 às 10 e assim por diante. Então a gente consegue perceber até aqui o pico de utilização do dia. Um supervisor pode perceber que em alguns horários, por exemplo, das 10 às 11 foi o maior pico de ligações recebidas. Então ele pode trabalhar com remanejamento da equipe, ele pode tomar ações diferentes, trabalhar com a equipe completa em determinados horários. Então esses números ajudam muito nesse quesito. Os tempos médios de atendimento todos estão calculados de acordo com o horário. A última tabela ela traz um detalhamento de todas as chamadas e como que funciona. A primeira chamada aqui, então vem os eventos dessa primeira chamada, que foram 8 linhas de eventos dessa chamada. Eu sei que se trata de uma única chamada, porque tem uma linha branca aqui que separa as chamadas, e principalmente porque a última coluna onde informa a ID da chamada é o código da chamada. Cada chamada ela tem um ID, e aqui perceba
que todas essas linhas estão com o mesmo código. Depois da linha branca que vem um outro código diferente, porque se trata de uma outra chamada. Então, essa chamada gerou 8 linhas de eventos. Então, aqui a gente entende tudo o que aconteceu com a chamada, um relatório bem importante para entender o que aconteceu. Então, a ligação, a primeira, começou no dia 16, entrou às 8h14 e 27 segundos. Entrou na fila operacional, o número da fila é 100. Aqui informa, ou no campo origem, o número do cliente, 082 98 746 7563. E a primeira ação foi que ele entrou na fila de atendimento. A segunda ação, que ele começou a tocar no ramal da Thalia, ramal 2001, ele tocou e ela estava, o agente ocupado significa que ela não atendeu a ligação, não que ela esteja ocupada, porque se ela estivesse ocupada, a fila nem enviaria ligação para ela. Então, o agente não atendeu essa ligação. Então, tocou nela, ela não atendeu, voltou a tocar nela, voltou novamente. Por que a ligação está voltando várias vezes para o mesmo ramal? Porque é o único ramal que está logado na fila de atendimento nesse horário. Se tivessem mais ramais, a fila de atendimento estaria intercalando as ligações com os outros ramais que estivessem logados no momento. Como não tinha ninguém, só o 2001 da Thalia, então a fila ficava toda hora tentando entregar a ligação para o ramal dela. E ela não atendeu. E perceba que a ligação entrou às 8h14 e foi até às 8h19, ou seja, deu 5 minutos cravado, que é o tempo de espera dessa fila. Tanto que a última ação foi exit with timeout, significa que expirou o tempo dos 5 minutos de espera da fila e o cliente continuou aguardando a ligação. Então, se essa fila tem um transbordo configurado, o transbordo foi executado. Se ela não tem nenhum transbordo, então houve um hang-up e a ligação foi desligada. E assim a gente vê detalhamento de várias outras chamadas, né? Então aqui, ó, uma chamada atendida, por exemplo, número de origem 082 e o número do celular do cliente, entrou às 8h23, começou a tocar no ramal da Alexia, 2002, e tocou várias vezes nela. Tocou nela porque, obviamente, como na outra situação, só ela está logada nessa fila de atendimento. Essa ligação ficou 4 minutos e 34 de duração. Então ela foi atendida pela Alexia, conversou por 4 minutos e 34 segundos, e quem que efetuou o desligamento foi o cliente. Então, nossa central, ela registra a última ação, quem efetuou o último desligamento. Então, geralmente, os supervisores chamam a atenção dos atendentes quando eles desligam antes do cliente, como é nesse caso aqui, ó, a gente desligou. Então, sempre a PA tem que aguardar o desligamento do cliente na chamada. Aqui é outro exemplo de ligação, né? DDD 012 no celular, ligou, tocou na Alexia, ficou 2 segundos em espera e ela atendeu bem rápido essa ligação, e foi uma ligação que durou 4 minutos e 25 segundos. E a última ação foi o agente desligou. E ele traz, ó, perceba que ele traz todo o detalhamento de todas as chamadas do filtro que eu efetuei. Ó, aqui tem um outro exemplo de ligação abandonada. O número que ligou 082 e o DDD, só tinha a Alexia na fila. Ficou tocando, e ela não estava disponível. Entrou 15h36 e finalizou 15h39. Foi com a ação do cliente, o cliente que abandonou essa chamada, então não foi atendida, ele ficou esperando por praticamente ali 3 minutos e acabou desistindo dessa
ligação. E por último, nós temos a opção de exportar para Excel. Clica aqui no canto inferior esquerdo, ele gera uma planilha, e nessa planilha o cliente, se quiser, pode tratar melhor as informações, gerar um filtro específico, que ele vem tudo certinho aqui para o Excel.